Você falou coisas bem interessantes aí, tanto do valor que o pessoal gostaria de ter para aposentadoria. Isso, quando a gente, os clientes chegam aqui, a gente mostra esse valor. É bem interessante, porque duas coisas que são importantes nesse aspecto. Primeiro, que você tem que saber do valor, né? E as pessoas geralmente por si só já se assustam, né? Porque como você falou, há alguns anos atrás era R$ 1 milhão e essa conta só aumenta, né? Exatamente porque do outro fator da inflação. Então, primeiro que a grande maioria das pessoas, por assim dizer, tem que se preocupar em relação a isso, é que, claro, a previdência pública vai sempre alterando as regras e tudo mais, e que eventualmente, em algum momento, a gente não vai trabalhar da mesma forma que nós estamos trabalhando hoje. Não quer dizer que vai parar de trabalhar nem nada, pode até parar, né, se quiser. Então tem que se estabelecer um planejamento para isso. Então, muitas pessoas começam a investir sem fazer perguntas básicas, sem saber quanto que você precisaria para você acumular. Você sabe disso? Provavelmente vai ser um valor que por si só você tem que dedicar muita atenção durante toda a sua vida para acumular, fazendo aportes constantes e pensando em atingir aquele número. E é um valor alto, porque primeiro que é uma renda que você quer para o resto da vida, né, sem ter que trabalhar, e se você não acumulou isso, fica muito difícil. E aí tem que entender também que, como eu falei, a gente, apesar de não ter a inflação dos anos 90, a nossa inflação ainda é uma inflação considerável, Sim. né? Então, para esse cálculo desse número também, a gente tem que considerar a inflação. Então, a gente tem que pensar em um ganho real para acumular esse valor. Porque se eu pensar que há 20 anos atrás eu precisava de 1 milhão, com 1 milhão hoje você não faz nada. Então, tem que ter um olhar muito atento. Aí, claro, leia-se, tomar um apetite maior ao risco, principalmente quando você pensa no longo prazo. Mas isso tudo muito comedido, sabendo exatamente o que você quer e ainda mais pensando na estrutura da carteira da pessoa, você também não vive só pensando lá na frente, apesar da gente ser muito importante, a gente está pensando nesse valor. Você tem uma série de projetos que você vai realizar, vai viajar, trocar de carro. Então, é muito importante essa questão do planejamento, de analisar, e isso promove, inclusive, uma melhor organização financeira, um aumento dos aportes. As famílias geralmente sempre aumentam o número dos aportes, e isso tudo está alinhado com o que elas querem. Não é nada que a gente chega e fala, não, você precisa disso. Não, o que você quer? O que você quer realizar? Porque O que é mais volta para a importante? questão que eu falei. O que você quer realizar com seus investimentos, né? Isso, inclusive, você falou muito bem, o que é mais importante? A pessoa já consegue visualizar ali, porque é óbvio, são duas coisas escassas que a gente tem na nossa vida que nunca voltam, né? Que é o tempo, né? E a questão de acumulação patrimonial dos recursos, porque a não ser que você consiga ter um ganho muito grande, é aquela questão, se você começar o que você poderia começar hoje, se você começar daqui 10, 20 anos, o esforço vai ser muito maior. Então tem que ter um grande cuidado com a questão pensando na sua previdência e também dos investimentos no curto prazo, que isso altera completamente a carteira de investimentos, tá, pessoal? E aqui eu falei da questão da previdência, por exemplo, pensando lá na frente, que era um investimento aí que todo mundo falava em previdência, já fechava o olho, já fechava a porta, já não queria, porque realmente existiam produtos muito ruins no mercado, com performance horrível, taxa de administração caríssimas, taxa de carregamento, taxa para entrar, taxa para sair, e você não tinha muita opção que a própria legislação colocava nesses ativos e que não fazia nem o menor sentido, porque você iria investir ali pensando no longo prazo e você estava preso a uma previdência engessada toda em renda fixa. Isso nem condiz com a própria teoria dos investimentos, porque no longo prazo ali é que você tem a possibilidade de correr mais risco. Então, o que faria mais sentido é você ter mais parte na renda variável no longo prazo.
mas não podia. Então, houve uma mudança muito grande na legislação e, com isso, possibilitou a entrada de novos players, né, Renan? Excelentes casas gestoras de sucesso que têm os seus fundos no mercado já para a pessoa investir, para a pessoa física, e que eles fizeram exatamente uma versão de previdência. E aí, com todas as características da previdência que são importantes, que podem ser úteis, porque a previdência ela é um investimento muito específico, que ela tem algumas características que podem ser benéficas, inclusive para o planejamento sucessório, questões tributárias, indicação de beneficiário. Realmente, pelo menos hoje em dia, faz muito sentido a previdência, inclusive, fazer parte do portfólio de várias famílias, principalmente quando você pensa em questões sucessórias e também no longo prazo. O que você acha, Renan, da questão das novas previdências aí? Antes de falar da previdência, eu vou chamar a atenção para uma coisa que você falou do tempo, né? Essa frase que você falou é uma frase que eu repito muito, né? Quanto antes você começa, menor é o esforço que você vai ter quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de planejamento patrimonial, né? Então, quanto mais cedo você começa, menos esforço vai demandar para você. Vamos aproveitar o clima olímpico, né? Como você começa uma prova de corrida, uma prova de natação com antecedência, você tem a possibilidade de largar antes e largar bem na frente dos concorrentes, né? Isso que é você começar mais cedo. Então, ao você investir mais cedo, você está entrando mais cedo na raia, você está entrando mais cedo ali na corrida, e isso vai fazer com que, competindo com outras pessoas que estão começando depois, você tenha que correr menos, uma velocidade menor, do que as outras pessoas que vão ter que correr para cobrir esse prejuízo, cobrir esse atraso, né? Então esse fator de tempo é muito importante. Sobre previdência, esse é um ponto também muito interessante, né? Assim, eu acho que ela faz parte desse movimento novo de cenário e de produtos financeiros que a gente via há 10 anos atrás para cá. Foi uma grande revolução também. Os produtos já existiam? Já existiam. Já dava para comprar um PGBL, um VGBL? Já dava. Mas, como você muito bem comentou, a gente não tinha, né, instrumentos, a gente não tinha fundos adequados para colocar o dinheiro das pessoas. Isso fez com que muitas vezes o início ali, as pessoas falavam assim, não, falar de investimento de longo prazo é investimento, não é previdência, não é o produto correto. Uma, porque havia muito desconhecimento, né, é uma estrutura diferente, então a gente tem que pensar de maneira diferente esse investimento, tem que considerar essas nuances, né, a gente sempre tem que comparar, é o que eu sempre falo, a gente vê isso na renda fixa, né, não dá para comprar um CDB, um título do governo, com uma LCA ou uma LCI. Porque a LCA e a LCI tem um benefício tributário, né? Tem uma isenção de imposto de renda. Então a gente tem que fazer uma conta, né? Eu falo há muitos anos, a gente tem que fazer uma conta para comparar o CDB com a LCA e a LCI. Você comparar um com o outro é comparar banana com maçã. A mesma coisa é comparar investimentos com previdência, né? São produtos diferentes, mas que cada vez mais a gente consegue ver a previdência vindo para abarcar um dos investimentos e ser um instrumento, ser um veículo. Claro que isso, como você falou, a gente vive no Brasil, as regulações podem mudar, a tributação pode mudar a qualquer momento, mas pelas regras atuais, a gente vê que a previdência cada vez mais se aproxima do mundo dos investimentos, trazendo benefícios que o investimento não traz, como você muito bem comentou. Benefícios de sucessão, né? Benefícios tributários, porque a gente consegue ali, dependendo da forma que a gente instrumentaliza o fundo de previdência, a gente chega em 10% de imposto, sendo que na maior parte dos fundos a gente chega a 15% no máximo. E a gente tem cada vez mais gestoras consagradas dos investimentos, do mundo dos fundos normais, dos fundos de investimento, indo para o mundo da previdência. Por quê? Porque viram que tem demanda, viram que dá para montar um produto interessante e estão indo buscar. Então, se você olha ali no mercado de investimento, mercado de fundos, você fala assim, eu quero investir com os melhores. Quem são os melhores? Vamos pegar alguns grandes nomes aí de gestores. Vamos pegar o Verde, do Stuberger. Vamos pegar a JGP, do Jacuski. Né? Vamos pegar a SPX, do Rogério Xavier. Essa galera toda, dos fundos multimercados, já estão abrindo fundos de previdência. E os fundos de previdência, como muito bem o Diogo comentou, estão cada vez mais parecidos com os fundos tradicionais por causa que a regulamentação tem mudado. Antigamente a regulamentação era muito, muito fechada, o que espantava os investidores e espantava os gestores. Agora, com essa flexibilização, a gente está vendo essa aproximação maior. E aí começa a se criar esse produto
muito bom para quem tem um horizonte de muito longo prazo, de pelo menos 10 anos ali. Se tem 10 anos ali, é um investimento muito interessante, né? Então, acho que vale muito a pena, né, colocar no cardápio, colocar ali no checklist do investidor, das pessoas que se preocupam com o patrimônio, esse item, previdência. Não dá mais para deixar esse item de fora, porque as desculpas que a gente tinha, os argumentos que a gente tinha para falar assim, não, vamos deixar, não bota nesse negócio não, estão cada vez menores, porque a gente está vendo os fundos entrando, os gestores entrando nesse mercado, e a gente vê cada vez que esse mercado está sendo mais acessível também, né? Porque as taxas diminuíram, estão ficando mais competitivas, os custos de entrada, os valores iniciais de entrada estão diminuindo também. Cara, é sensacional isso daí, porque além de ser a questão da tributação que você falou, de chegar ali nos 10%, né? E claro que tem previdência do tipo PGBL, do tipo VGBL, cada qual com seu objetivo, né? A PGBL, ela inclusive consegue alguns benefícios no curto prazo, porque ali você consegue um abatimento do imposto, que isso pode ser usado pelo investidor exatamente para conseguir aumentar o seu aporte, né? Claro que lá na frente a tributação é diferente em cima de todo o patrimônio, mas no longo prazo isso dá um efeito bem bacana. E além dessas questões, inclusive de você trocar o seu investimento sem precisar resgatar, porque o mercado está aquecido, está competitivo, você não gostou de um produto, você faz uma portabilidade, que hoje em dia é muito simples fazer essa portabilidade, é rápida. E o que a gente pensa muito aqui, Renan, principalmente também nas questões de planejamento sucessório, porque ela, para compor ali a estrutura do patrimônio da família, é um ativo que a família já tem, e que, por exemplo, tem vários instrumentos que a gente utiliza para fazer um bom planejamento sucessório, tá? Algumas pessoas utilizam de doação, seguro de vidas, previdência, holding familiar, tem vários instrumentos, depende de como isso pode ser utilizado. E a previdência, com as suas características, ela pode ser desses instrumentos também. Ela, é claro que se a família, a pessoa que faleceu ali, não tem, tem ainda bens em seu nome, obviamente que aquilo ainda vai passar por inventário. A gente constrói algumas soluções exatamente com uma utilização de holding para evitar essa ideia e que ela ainda mantém o controle. Mas a previdência, ela tem essas questões importantes porque ela consegue ali um bom desempenho para o investidor que já está acostumado, ele consegue ter um bom fundo. Então, aquele patrimônio dele vai crescer muito bem, de uma forma bem interessante, diversificada, que ele pode escolher mais de uma. E, além disso, a previdência, ela principalmente a do tipo VGBL, ela não vai ser caracterizada como herança. Então, ela pode ser um recurso que você escolhe para ser direcionado para a sua família também. Então, é também uma forma de estruturar, principalmente ali, porque às vezes na prática que a gente encontra as famílias que estão pensando em estruturar holding, mas a questão dos investimentos, ela tem uma tratativa diferente ali, como você bem falou, na pessoa física, falou das debêntures, e na pessoa jurídica. Não que não possa incorporar, mas tem que se fazer uma boa análise para ver o que aquela família quer, né? Agora, claro, para aquelas famílias que têm acima de 10 milhões de reais, um fundo exclusivo é a melhor opção, tributária, sucessória, é muito boa. Mas ainda assim, a gente tem que olhar cada caso e ainda assim estruturar o que poderia ser melhor. Eu acho que a questão da previdência, aqui a gente já está falando há quase uma hora, é um ponto bem interessante que a gente falou aí de todo o cenário e do que poderia ali fazer parte de diversificação da carteira. E a gente tem muita coisa que falar, né, Renan, que a gente pode deixar para um outro encontro, mas o que você quiser fazer um resumo aí, um fechamento aí dessa relação entre investimentos e patrimônio e o investidor ali, dar um panorama geral por como ele deveria tratar esses ativos dele, seria show. Manda bala aí, Renan. Pô, eu acho que você deu um gancho muito bom agora nesses últimos minutos aí, quando você falou aí da previdência como produto. Eu acho que cada vez fica mais claro que o nosso papel, o papel do profissional de investimentos, do profissional de alocação,
é um pouco do cozinheiro, né? Ele hoje tem cada vez mais ingredientes para fazer um bom prato, mas o melhor prato vai ser de acordo com a pessoa, de acordo com o que ela às vezes é alérgica. Pode ser o prato mais gostoso, mais saboroso do mundo, mais bem elaborado, nível MasterChef, aí a pessoa é alérgica a camarão. Não adianta fazer. Não vai, se for o melhor prato do mundo, não vai ser Meu bom. caso. O meu morreu. Exato, exatamente. Então, é isso que é importante, por isso que a gente sempre tem que. A gente fala que a análise do produto, a decisão do produto, ela vem num segundo momento. Segundo momento, por quê? Porque você tem que entender a história da pessoa. Né? Então, por isso que não tem delivery de investimento, não tem receita de bolo pronta. Né? Como você falou, a gente viu ali, o Diogo listou ali as possibilidades do VGBL, do fundo exclusivo. Isso é avaliado caso a caso. Por isso a importância de um profissional, né? Ou até mesmo a pessoa que queira procurar isso, mas ela procure realmente. Porque um PGBL, que é um baita investimento, que a gente falou aqui, que tem benefício tributário e tudo mais, eu já vi clientes que chegam sem entender por que colocaram aquele dinheiro, às vezes nem a pessoa que vendeu sabe por que foi colocado naquele produto, e vai precisar resgatar em pouco tempo. Então ela deixou lá um ano, está levando 30% do que ela tinha como tributação. Então, nessa hora, o professor fala assim, isso é investimento que eu perco 30%, e não é nem 30% de perda do valor porque estava na bolsa e a bolsa caiu. É sobre tudo, e não é porque a ação caiu, a empresa foi mal, é porque você tem que pagar para o governo de tributação. Então, é um baita investimento, mas precisa entender como funciona, né? Não adianta você ter o melhor investimento se não é para você, né? O melhor investimento ele é sempre para você. Então, acho que o grande resumo que a gente pode falar sobre investimento e patrimônio é sempre começar por esse exercício de autoconhecimento, né? De você entender para que você quer, quando você precisa, o que é a sua prioridade, para a partir daí você pensar em produto. Eu vejo que as pessoas hoje são muito ansiosas em começar no inverso, né? Começar a entender o melhor produto. Então, qual é o melhor produto? Qual é o melhor investimento? Mas não lembram, não entendem que existe um melhor investimento para você. Eu estou vendo aqui o pessoal entrando, tem um melhor investimento para o Fábio, tem um melhor investimento para o Marcelo. Cada um vai ter o seu melhor investimento. É que nem roupa, né? Assim, camisa sua medida. É exatamente igual ao portfólio de investimento, estratégia de investimento. Cada um tem a sua estratégia, cada um vai ter o melhor alocação, o melhor produto para ser distribuído. E isso só é obtido quando você entende o que o cliente precisa, você, investidor, se conhece e sabe o que você precisa. Então, a gente pode falar de cenário, pode falar de produto, mas no primeiro passo sempre é entender você como investidor e aonde você quer chegar e como você quer viabilizar nesse sentido. Então, acho que esse é o ponto de partida. Se conhecer, depois analisar os produtos e aí sim elaborar um portfólio que siga, como a gente falou, a diversificação. Acho que tem um último ponto também que eu acho que é relevante comentar, Diogo, que é diferença entre diversificar e pulverizar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas eu coloquei muito ativo aqui na minha carteira, está diversificado. Vamos pegar um exemplo básico que empresas no portfólio de ações, carteira de ações. Aí o cara fala assim, não, eu tenho um portfólio aqui hiper diversificado. Né? Ah, qual é o seu portfólio? Tem 4 empresas de petróleo. Tem 4 empresas, mas são 4 empresas de petróleo. Então, se o petróleo cair, as 4 empresas vão sofrer. Né? Então, pulverizar é uma coisa, pulverizar é colocar muito ativo, mas não é só pulverizar, não é só colocar muito ativo, é você entender como é que um ativo se comporta em relação ao outro para montar um time. Um portfólio de investimento é nada mais que um time de futebol, né? Um time olímpico, a gente está vendo várias modalidades, vôlei, cada um tem a sua função, tem um que vai andar devagar e sempre, com uma renda fixa, tem um que é um pouco mais agressivo, vai ter um momento ali que vai ganhar muito, tem um momento que vai perder um pouco. Então, esse é o comportamento. Então, hoje a grande vantagem é que a gente tem cada vez, a gente como profissional, os investidores que têm acesso aí aos investimentos, tem um arsenal maior, né? Tem um nível de ingrediente maior, um nível de medicação, fazendo um parênteses com o médico, uma metáfora com o médico, a gente tem uma instrumentalização muito melhor de produtos que investem no Brasil e fora do Brasil, em diversas categorias de investimento. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, mas sempre começando nesse passo inicial, que é entender aonde você quer chegar. Pô, excelente bate-papo, não acho isso que foi uma live, isso aqui é um bate-papo nosso, e que sempre tem bons ensinamentos, acho que o pessoal deve ter gostado bastante. A ideia nossa aqui era exatamente trazer esse olhar sobre a parte do patrimônio que está ali nos ativos financeiros, o que poderia ajudar, o momento que a gente
que a gente está, realmente entender que é claro que isso não é um processo muito simples, mas hoje em dia tem excelentes profissionais aí como o Renan, a DBR Consultoria também está aqui sempre de portas abertas e a gente auxilia exatamente nessa questão. Como o Renan falou, às vezes as famílias sempre chegam ali com aquela parte final, estão pensando, no que... Calma, o que é, como é, qual é o seu nome, sua idade, sua renda, sua situação, sua família, tem filho, não tem, outras questões patrimoniais, e ainda assim o seu perfil, qual é a sua projeção, o que você quer fazer, qual é a sua necessidade. Eu acho que isso é bem interessante, para daí sim a gente ver não só os investimentos, mas questão sucessória, às vezes um seguro ali, tem um dependente financeiro, que seja filho, pai, avô, esposo, esposa. Realmente, a questão patrimonial e financeira, a gente precisa sim ter um nível educacional maior, entender que não é só onde investir, qual ativo comprar, porque isso, com certeza, se você só olhar isso, eu tenho certeza absoluta que vai te levar a ter prejuízo no futuro. Porque não se trata apenas disso, é uma consultoria mais ampla, que é exatamente aí como o próprio Renan Suji falou. Renan, eu quero agradecer aí mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade e os seus conhecimentos aí. Acho que todo mundo, olha aí, o Celo falou que você é o cara. Esse é nosso cliente lá da Catedral, da época de Catedral, mas, Diogo, muito bom falar contigo, obrigado aí novamente pelo convite, fico sempre à disposição, se você quiser aí, que a gente possa gravar as conversas, né, porque isso aqui são coisas que a gente já conversa normalmente, né, então sempre que quiser gravar as conversas aí disponível ao pessoal, fico à disposição. Para quem me segue aí, sugerir aí a página do Diogo aí, que faz um material muito bacana, conteúdo bem bacana aí sobre planejamento patrimonial, fala bastante sobre essa gestão de patrimônio aí, e também para quem é do Diogo aí, quiser conhecer o trabalho aqui na parte de investimentos aí, eu faço um foco maior em finanças de empresas, construir para empresas, mas também mercado financeiro. Fica o convite aí para me seguir também aqui nas redes sociais, Renan Suji Finanças. Essa é a nossa primeira live, né? A outra eu fiz com o Cedric, mas a gente tem muito assunto para falar. Aqui é só porque o tempo para não cansar todo mundo, que já falamos bastante, ninguém aguenta mais a gente aqui. Mas, enfim, é um mundo e vamos continuar nos falando e marcando as lives, beleza, Renan? Obrigadão, hein? Valeu, Diogo. Um abraço. Um abraço, cara. Até mais. Tchau.